Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou aquele a quem Deus deu a honra de ter sido pai do João Vitor durante 20 anos, 1 mês e 4 dias, enquanto ele esteve aqui nesse plano terreno conosco. Hoje é sexta-feira, hoje está fazendo 25 dias que ele voltou, para os braços do Pai eterno, daquele Pai que não é mortal, que é Deus. E eu queria, através desse vídeo, primeiro falar um pouco dele, de quem foi João Vitor, aqui, enquanto esteve aqui. Não era santo, como nenhum de nós é, não era perfeito, como nenhum de nós é, porque perfeito é só Cristo Jesus. Dos que viveram neste mundo, apenas Jesus, só Ele e mais ninguém, conseguiu passar 33 anos aqui sem cometer uma falha sequer, um pecado sequer. Mas João Vitor, o que eu pude ensiná-lo referente àquilo que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus para os que creem, é o Novo e Velho Testamento, é um documento escrito. Então, o que eu pude ensinar a ele acerca do reino de Deus, acerca da Bíblia, acerca da palavra, eu pude fazer. Talvez não tanto quanto poderia talvez mais, mas acho que foi o suficiente para que ele entendesse qual o real propósito da vida, qual o real sentido da vida. E eu quero aproveitar aqui para dizer o seguinte: esses últimos dias, esses 25 dias, mais especificamente esses últimos 10 dias, eu dei uma olhada, dei uma vasculhada, e ainda estou fazendo isso no celular dele, motivado por Deus, eu creio assim, e também por um pouco de curiosidade, porque os nossos filhos, eles não se abrem totalmente, com a gente, com os pais, especificamente João Vitor, porque ele sabia muito bem qual era a minha posição em relação a esse mundo, em relação a tudo que está aí, e ele não se abria tanto. Então, ao olhar o celular dele, mensagens, vídeos, eu pude fazer uma avaliação de como estava João Vitor, de como ele estava nesses últimos anos, até aos seus 15 anos de idade. E eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando aqui de religião, mas estou falando aqui de um ensino bíblico que Deus deixou para nós, Então, nesses últimos anos, ele não esteve muito dentro, não esteve dentro. Na verdade, esteve bem fora daquilo que eu ensinei para ele, passei de acordo com o que eu aprendi com a Bíblia. Foram dos 16 anos para cá dele, até que o Senhor o levou, mais especificamente até um mês antes, 20 dias antes disso acontecer, ele se desviou muito daquilo que deveria ser a conduta de um verdadeiro cristão aqui nessa terra. Assim como eu também tive meus deslizes, meu desvio, e como todos nós temos. Então, onde eu quero chegar com isso? Primeiro, o seguinte: quando Deus ele criou o ser humano, Adão e Eva, ele nos criou, e tudo que eu falar a partir de agora vai estar dentro da Bíblia. Não é o que eu aprendi porque o pastor falou, porque A, B, C falou. Não. Eu procuro conferir na Bíblia aquilo que eu ouço acerca de Deus, aquilo que eu ouço acerca do que é a vontade de Deus. Não se trata aqui de religião, não se trata aqui de achômetro, de interpretação, mas daquilo que está escrito. Está escrito na Bíblia. E a Bíblia, para mim, e deveria ser para todos, uma bússola para poder nos orientar enquanto estamos aqui nessa vida terrena. Então, quando Deus fez Adão, Eva, fez com um propósito de viver aqui nesse mundo terreno, por um tempo,
E depois desse tempo, Deus os levaria novamente ao plano espiritual, ao plano celestial, o qual o homem nunca deveria ter saído. Saiu por causa da desobediência, né, de Adão e Eva. Então, assim, baseado nessa minha fé, naquilo que Deus me ensinou, eu procurei treinar e ensinar os meus filhos a agirem assim, especialmente João Vitor, que alguns de nós, eu, por exemplo, eu era dessa forma e ainda sou, temos tendências mais fortes que outros para se desviar, né, de uma vida, de uma conduta correta, de caráter, de valores morais, éticos, familiares e, acima de tudo, espirituais. Nós temos uma certa tendência para descrer daquilo que Deus está falando, ensinando, e seguir o que a nossa própria cabeça manda e principalmente o que o mundo que está ao nosso redor dita, né? As regras que eles ditam, né? As vontades, as tendências, os prazeres, né? E aquilo que nós chamamos, que a Bíblia fala de mundanismo, né? Que é o que está envolto apenas nesse sistema, no sistema humano que nós vemos e ouvimos a cada dia e que está ao nosso redor. Então, ele procurei ensiná-lo assim. Porém, cada um de nós tem um livre-arbítrio, que é o direito dado por Deus. E quando, ao avaliar o celular dele, eu pude observar que a vida que ele estava levando, desde os seus 16 anos, e ele começou isso aos poucos, não é a vida que Deus quer que nós levemos. Não é a vida que Deus queria que ele levasse. Não é a vida que Deus quer que você leve. Eu pude ver muitos amigos, quero até aproveitar para agradecer, né, o apoio de muitos que vieram, né, nos tentar nos confortar, nos passar o conforto, o apoio. Mas eu pude ver, né, entre muita coisa, um estilo de vida que não é o estilo de vida que Deus tem e quer para nós, aqui nessa vida, nesse mundo. Palavrões, vocabulários que não agradam a Deus, culto ao corpo. As pessoas hoje fazem muito isso. Hoje estamos muito voltados para o que é terreno e nos esquecemos do que é espiritual, né? Ele preocupava tanto em cuidar do corpo físico, né? Tanto, e às vezes eu até discutia muito com ele por isso, para fazê-lo entender que tudo que é matéria, incluindo o nosso corpo físico, um dia vai passar. Inclusive na semana anterior, 4 dias antes disso acontecer, desse episódio, conversei bastante com ele sobre isso. E durante esses 3 últimos anos, ele esteve bem distante, né? Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas têm uma ideia de que depois que morre, todo mundo vira santo, fica bonzinho, né? Raramente alguém fala mal. Quem esteve lá na igreja, no culto, né? Talvez pode ter pensado assim, João Vitor não era tão santo, não era, realmente não era, né? Mas só que dentro dele, assim como dentro de você que está vendo esse vídeo, tem uma alma que está clamando por Deus, que deseja Deus, porque Deus fez você e a mim e a ele com esse desejo. Deus fez o ser humano com essa parte espiritual, que anseia por ele, por voltar para os braços dele. Só que as coisas, os cuidados, os prazeres, os sonhos dessa vida, desse mundo, acaba que com o tempo ofuscando essa vontade que nós temos de buscar a Deus, né? Acaba criando uma casca, uma crosta, né, ao redor dessa nossa alma que tanto anseia por Deus. E muitas vezes nós nos vemos em situações difíceis, de tristezas, de lutas, e buscamos da nossa forma saciar essa vontade, né, matar esse desejo de várias maneiras, né? Com bebidas, com drogas, né, com festas. São várias as formas que nós procuramos achar
a gente usa a expressão falar curtir a vida. Mas só que a Bíblia ensina que tudo nessa vida é passageiro. E quando eu tive essa conversa com ele, 4 dias antes, né, de Deus o tomar para ele de novo, eu falava sobre isso, da importância que temos de pensar no futuro, não no futuro terreno apenas, não é? Porque por pior ou melhor que a nossa vida seja aqui, ela vai passar um dia. E todos, a Bíblia diz que todos nós, um dia, estaremos diante de Deus para sermos julgados por Ele. E não é o que nos vai salvar ou condenar, não é o que fazemos de bom ou ruim aqui, mas é uma única coisa: a nossa fé em Cristo Jesus e a nossa fé numa nova vida, num novo mundo que Deus tem preparado para nós. Então, o resumo seria, talvez, dele, seria o seguinte: nesse início de outubro, mais especificamente, eu comecei a perceber um despertamento dele, por parte dele, em voltar para Deus. E quando eu digo voltar para Deus, não significa apenas voltar para uma denominação, para uma igreja, não. Voltar para Deus, o seu sentimento, a sua alma, o seu coração. Eu pude ver, eu estou falando isso aqui porque eu vi isso nele. Não é porque era meu filho, não é porque agora, né, não está mais aqui, que virou santo, não. É um testemunho que eu estou dando para os que conheceram ele aqui e saber o seguinte: a forma como ele estava vivendo, como é a maioria, principalmente dos colegas, né, colegas, homens, mulheres, que ele teve aqui, que vivenciaram junto, vocês sabem do que eu estou falando. O linguajar de vocês, completamente diferente daquilo que Deus quer. A forma de vida, a conduta, né? As músicas obscenas, pornográficas, né? Tudo isso eu vi no celular dele. Isso me deixa triste, sim, por um lado, porque não foi para isso. Eu vivi isso. Eu sei o que estou falando. Vocês, jovens que estão me ouvindo, que estão vendo esse vídeo, que foram colegas deles aqui, colegas dele, eu sei mais do que vocês do que eu estou falando. Eu fui muito mais fundo na sujeira do que a maioria de vocês tem ido. Inclusive meu filho. Eu fui muito mais fundo. Eu sei do que eu estou falando. Eu não quero entrar em detalhes quanto a isso, porque para mim isso é vômito. Joguei tudo fora. Não quero mais isso. E também não quero isso. Não queria, assim como não queria para a vida dele, também não quero para a vida de nenhum de vocês. Então, o que eu queria que vocês entendessem é que João Vitor, ele nesses últimos 20 dias em que esteve aqui nesse plano terreno, 20 dias, 30 dias, ele lembrou-se de Deus. Ele lembrou-se de que há um Deus que está vivo, que está olhando por todos nós e para todos nós. Ele lembrou-se e ele começou dentro dele a clamar por esse Deus. Como é que eu sei disso? Pela conversa, pelos WhatsApps que ele estava trocando, especialmente com a namorada dele por último, a Nayara. Olhei os WhatsApp dele aqui, por algumas conversas que a gente tinha aqui dentro de casa, e mais especificamente pelo domingo de manhã, o domingo que antecedeu, 24 horas antes praticamente da partida dele aqui desse mundo, quando ele foi sair daqui de casa, e eu o chamei, dei um beijo no pescoço dele, coisa que eu nunca tinha feito. E isso na Bíblia fala de uma ligação, porque o pescoço simbolicamente fala da ligação entre o cabeça e o corpo. O cabeça é Deus, o cabeça é Cristo. O corpo é a igreja, mas não é uma igreja física, não é a denominação A, B ou C. A Bíblia fala de um corpo espiritual, ou seja, pessoas que vão se integrar a esse corpo espiritual a partir de uma decisão pessoal, íntima, uma decisão particular, que deve ser tomada a partir da própria pessoa, e não por influência de A, B ou C, mas uma decisão pessoal, porque é o livre-arbítrio de cada um. Então ele entendeu isso. E eu, então, num ato de profético, né? Ou seja, simbólico, que na esfera terrena muitos poucos entendem, mas na esfera espiritual há um elo, há uma força muito grande em cima disso, que é um beijo no pescoço. No Velho Testamento,
Era a forma dos pais passarem a herança para os filhos, era dessa forma. Quando passava para eles ali a herança através de uma oração, porque os primogênitos tinham o direito, né, de ficar com não só com a herança material dos pais, mas principalmente da espiritual, da liderança na casa, na família. Os primogênitos, eles tinham isso. Primogênitos são os primeiros filhos, não é? E eu, apesar de ter minha filha também, né, mas ele foi o meu primogênito no meu casamento atual. E dos homens, né? O primogênito dos homens. Então eu pude orar com ele nesse dia, e ele mostrou muita reverência, muito temor. Isso foi no domingo pela manhã, por volta de 7h30 da manhã, quando ele saiu daqui de Januária, indo para Montes Claros. Ele mostrou muito respeito naquele momento em que eu orei com ele. E eu sei que Deus preparou tudo, tudo. Deus esperou o momento certo. Não é que era a hora dele partir. Eu quero que vocês entendam isso. Há uma certa... As pessoas usam isso como certeza. Dizem assim, não, quando chega a hora, não tem jeito. A hora somos nós que fazemos. Nós, com as nossas decisões, enquanto em vida, podemos antecipar ou adiar a nossa partida. Seja indo para Deus ou não. Porque há duas formas de nós sairmos daqui. Sairmos daqui para um destino com Deus e para um destino sem Deus. Isso vai depender de nós. Então, ele teve essa oportunidade. Ele teve essa oportunidade. Porque dentro dele, aquilo que estava lá, aquela chama, aquela alma que estava lá, quase que apagada por causa dos desejos, dos prazeres dessa vida, né? das festas, de tudo aquilo que ele não foi preparado, assim como você que está me ouvindo, você não está preparado para enfrentar essa vida. Nós, o ser humano, não foi feito para viver como está vivendo. Por isso vem tantas dores, tantas dificuldades, tantas tristezas, tantas doenças, porque o ser humano hoje está vivendo fora dos padrões que Deus estabeleceu para ele viver. Nós não temos condições mentais, psicológicas e principalmente espirituais e nem físicas para viver como estamos vivendo. O nosso corpo físico não suporta a carga que está sendo colocada sobre ele. Não foi para isso que Deus os criou. Então eu orei com ele e vi nele uma reverência, um temor, o desejo de querer buscar, o desejo de querer se voltar para Deus, de querer voltar a ter novamente comunhão com Deus. E mesmo em meio a tanta situação que ele estava vivendo, eu via nele um espírito desejoso, ansioso por Deus.